A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco abriu sindicância para apurar o envolvimento de policiais na gravação de um vídeo no qual 2 presos são humilhados. O vídeo foi colocado no site YouTube. Nele, 2 presos são obrigados a se beijar na boca enquanto são xingados dentro de uma delegacia em Recife. Um policial aparece na imagem usando capuz e farda da Rádio Patrulha. A Secretaria de Defesa Social prometeu hoje identificar e afastar os envolvidos. Alguns, talvez, empolgados, por serem policiais, arma na cintura, uma cédula de identidade funcional, exageram. E esses que exageram, o caminho é a corregedoria e a rua. Eles não podem ficar contaminando um contingente policial que é da melhor qualidade. É da melhor qualidade? Melhor qualidade, se fosse, não aconteceria isso. Mas eu acho que ele estava querendo dizer ali que foi uma exceção, não? O que não parece ser, infelizmente. Olha, fracassa a segunda rodada de negociação entre o governo federal e as centrais sindicais sobre o aumento do salário mínimo. A reunião hoje foi em São Paulo e o clima já era de desentendimento antes mesmo do encontro começar. Enrola bandeira, abre bandeira, nem os manifestantes da força sindical entravam num acordo. Houve uma suspendeu aí depois eles vão estar fazendo outra manifestação outra hora. Por fim, os aposentados decidiram ficar. Nosso pessoal, os aposentados, estão indignados, levantaram de madrugada, e querem continuar aqui, até que o pessoal chegue para a negociação, então nós vamos manter eles aqui. Para a reunião com as centrais sindicais, o governo enviou 3 ministros. Guido Mantega, da Fazenda, Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, e Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência. O objetivo era convencer as centrais a aceitarem o salário mínimo de R$ 545. Os trabalhadores pedem R$ 580. Depois de 3 horas de conversa, não houve acordo. Para as centrais sindicais, a postura irredutível do governo mostra uma ruptura entre a política econômica praticada no governo Lula e a exercida agora no começo do governo Dilma. Para os ministros, o que vale é a sinalização da responsabilidade orçamentária. Em jogo está muito mais do que os R$ 35 que separam as duas propostas. A definição do salário mínimo é o primeiro desafio concreto do novo governo. Um dos problemas é que o aumento eleva as contas da Previdência. Esses valores eles impactam as contas do governo nesse momento de esforço fiscal que é importante para todos. Tem uma quebra de braço. Nós queremos deixar claro para vocês que nós vamos resistir a essa quebra de braço. Para este cientista político, mesmo com capacidade para aprovar no Congresso um salário de R$ 545, o governo usa a discussão para dar alguns sinais ao país. Eles estão sinalizando para a sociedade muita responsabilidade nessa hora para dar um reajuste que seja suportável pelas contas públicas e pela economia como um todo. Vila. Precisa ver se o governo realmente é responsável, porque os gastos públicos cresceram muito no último ano, as emendas parlamentares, desvios, em suma, há uma série de fatos que ocorrem no dia a dia e que parece que o governo não é tão responsável assim. E é mais fácil, claro, bater naqueles que menos têm capacidade de resposta, que é os que ganham o salário mínimo. Voltando a falar sobre saúde, a homeopatia está no centro de mais uma polêmica. Amanhã, ativistas que são contra esse tipo de tratamento farão um protesto em 25 países, inclusive o Brasil. Eles vão tomar uma suposta overdose de medicamentos para provar que a homeopatia não funciona. As primeiras manchas nas mãos de Edivaldo apareceram há 3 anos. Ele tem vitiligo, uma doença que destrói as células produtoras de melanina, que dá cor à pele. O tratamento convencional, segundo ele, não deu resultado. Só passava pomada em cima das manchas, mas ficava mais branca ainda. Com a homeopatia, as manchas começaram a desaparecer. Comecei a tomar umas 3 gotinhas, Aí voltei de outra vez, aumentou mais a dosagem, Aí estou vendo o resultado. Eliane não tem dúvidas de que foi a homeopatia que melhorou e muito a saúde dos filhos. Eles tinham rinite, alguns problemas oftalmológicos, então começamos a fazer o tratamento. Faz 5 anos, mas assim, eles ficaram muito fortes, conseguimos sanar a maioria dos problemas. Assim como Edivaldo e Eliane, milhares de pessoas procuram um atendimento na Rede Municipal de Saúde de São Paulo, que oferece tratamento homeopático há mais de 20 anos. E o número de interessados não para de crescer. Tanto que esse atendimento hoje em dia, ele já está em 2 hospitais do município e 9 ambulatórios de especialidade também.
O Ministério da Saúde inseriu as consultas homeopáticas na tabela do SUS em 1999. Desde então, a demanda tem crescido 10% ao ano. Em 2010, o investimento federal em consultas e medicamentos homeopáticos foi de R$ 3 milhões, isso sem contar os gastos de estados e municípios. Mas este médico, professor da Universidade Federal de São Paulo, afirma que o investimento do SUS em homeopatia é um dinheiro jogado fora. O SUS, como todos nós sabemos, é bastante complicado, é bastante carente, as pessoas têm bastante dificuldade, né, no atendimento via SUS. Esse dinheiro destinado à homeopatia poderia ser melhor empregado em qualquer outra área. Também professor da Unifesp, este outro médico defende que a homeopatia age de maneira diferente. Todos nós, indiscriminadamente, temos o potencial da cura dentro de nós. E, na verdade, as técnicas terapêuticas, né, a medicina, deveria ser capaz de instrumentar uma pessoa para que ela pudesse acionar esses recursos autocurativos naturais em qualquer pessoa. A homeopatia é um desses recursos. Mas os resultados positivos teriam outra explicação, segundo o neurologista Célio Leveman. Ela comprovadamente não tem efeito. O efeito que ela tem é o chamado efeito placebo. O chamado efeito placebo acontece quando o paciente pensa que está ingerindo o medicamento e, na verdade, a substância é inativa, como uma pílula de açúcar, por exemplo. O Dr. Fernando cita o uso veterinário da homeopatia para rebater a alegação de que se trata apenas de placebo. Carne verde, etc., ela só é aprovada se os animais são tratados exclusivamente com homeopatia. Então, a gente pensar num fenômeno psicológico aí, fica meio difícil. Eu não consigo entender como um animal possa melhorar com homeopatia se o ser humano não... No ser humano não há diferença nenhuma quando se aplica algum tipo de terapêutica homeopática. A homeopatia é muito complexa e, como nós vimos aí na reportagem anterior, não há um consenso nem mesmo entre os médicos. Se você não sabe bem o que é homeopatia, o Jornal da Cultura explica. A homeopatia foi criada há 220 anos pelo médico alemão Samuel Hahnemann e se baseia na ingestão de elementos da natureza e a observação das reações no organismo humano. Se uma substância provoca dor de cabeça, por exemplo, conclui-se que em doses reduzidas, essa mesma substância pode se tornar o analgésico. O princípio da similitude é você tratar a doença com um medicamento que provoca os mesmos sintomas da qual você está querendo tratar. A homeopatia se popularizou pelo mundo e no Brasil é reconhecida há mais de 30 anos pelo Conselho Federal de Medicina e só pode ser exercida por médicos, farmacêuticos, veterinários e dentistas com especialização. Existem hoje 15 mil médicos homeopatas brasileiros e 2.100 farmácias de manipulação das substâncias. O medicamento homeopático é feito a partir de diferentes fontes, animais, vegetais ou minerais, e seguem rigorosamente uma técnica que está descrita na Farmacopeia Homeopática Brasileira. Está descrita desde 1977 por um documento que é uma lei, né? Então, todas as farmácias e laboratórios industriais preparam medicamentos homeopáticos de acordo com essa farmacotécnica. É um assunto super polêmico, não é, Paulo? Muito polêmico, inclusive com várias discrepâncias na literatura. Mas veja, o National Institutes of Health, que é uma estrutura muito importante dos Estados Unidos, montou um grupo de estudos para essas terapias alternativas. Em alguns casos se demonstrou que a homeopatia tem um efeito melhor do que o placebo. Só que, por outro lado, a gente tem uma série de estudos mostrando que não dá. Então, eu acho que o problema é que o homeopata escuta o paciente. O médico, hoje, ele já não está preparado ele faz uma consulta de 15, 20 minutos, não está interessado no que o indivíduo sonha, nos medos, dos doentes. E isso também é exercer medicina. Então, eu acho que além Saber ouvir o paciente. Além do efeito placebo, tem o efeito consulta, o efeito compreensão, o efeito compaixão, o efeito que são coisas inerentes ao ato médico. Então, qualquer que seja o mecanismo, em alguns casos a homeopatia funciona. E talvez essa seja uma justificativa para que ela continue sendo tão popular e mais pessoas procurem mais... Você falou uma coisa que é verdadeira. As pessoas que vão, elas falam assim, olha, o médico me atendeu e ele me ouviu durante 1h30. Por pessoas que nunca tiveram chance
E chegar no... Não, tomografia, não sei o quê. Você fica 5 minutos aí, aquela lista de exames. Eu acho que talvez o homeopata coloque uma coisa que antigamente tinha, que era a humanização do atendimento médico. Eu acho que a maior qualidade do médico, agora estou falando uma opinião pessoal, o ouvinte, o telespectador não precisa acreditar, é a compaixão e a simpatia pelo doente. E o homeopata, ele é treinado para isso. Ele é treinado para ouvir, para valorizar o que o doente tem. Para qualquer, por mais absurdo que seja, ele vai ouvir, e isso faz uma diferença muito grande no atendimento médico. Quer dizer, prestar atenção no que diz o paciente. Por alguém que está sofrendo, que é justamente o indivíduo que precisa de atenção. Porque às vezes o médico esquece, né, dessa tarefa dele, dessa missão. Tem muito homeopata que vai ficar bravo comigo, porque eles vão achar que não é só isso. Então, eles vão acreditar que tem um mecanismo que é muito pouco conhecido, porque também não tem estudos científicos. Você tem que pensar, a homeopatia é diferente. Estudos clínicos, estudos moleculares, estudos de fase 2 em bicho, é difícil você mostrar. Não existe ainda um conjunto de dados que permita fazer todo o conceito científico da medicina. Mas eu acho que a homeopatia tem pelo menos essa virtude. Mesmo que... Vamos esquecer o resto. Tá, quer dizer, não está em discussão. Você acha que só o estilo de atendimento do médico que tem a formação como homeopata já tem esse ganho? E acho que também quem vai para a homeopatia já é meio diferente, sabia? Ele já é aquele médico que gosta do contato. Mas tem médicos que misturam, que dão homeopatia mas também. Isso na hora que a coisa fica ruim, dá outro. Mas tem que ser bom médico, porque o homeopata tem que saber a hora que ele tem que parar. Porque às vezes acontece... Exatamente, tem já casos famosos aí, né? Olha, a seguir, depois do fracasso na pré-Libertadores, o Corinthians enfrenta o Palmeiras sem suas principais estrelas.